Pronto. Tá bom. Tá me ouvindo bem? Eu não consigo ouvir tua voz. E agora? Agora sim, agora sim. Pronto, agora foi. Agora foi. Puxa, aí é tanto microfone, tanta coisa, né? Pô, cara, eu até tirei aqui o fone de ouvido, mas como o barulho da ar-condicionado, etc., eu preferi colocar para ficar mais limpo. Pra ficar Como é que você melhor. tá, meu amigo? Tranquilo? Tranquilo, eu tô sem fone, tô sem nada aqui, porque cheguei em casa agora, então tô no meu escritório em casa, então tá de boa, tô na paz, não vai ter Tá tudo barulho, né? certo. Ah, André, e aí, meu querido? Tudo Vamos, certinho, velho. vamos aguardando esse pessoal entrar, ainda falta 3 minutos oficial ainda pra gente poder começar, né? Mas enquanto Começar a bagunçar a mente do povo. falou de dinheiro, falou de mentalidade, falou de comportamento, tá tudo junto, tá tudo conectado. Isso aí bagunça a nossa cabeça, nosso corpo, nossa existência. O objetivo de juntar essas duas peças aí é exatamente isso. Fazer a galera começar a entender verdadeiramente por que que pensam como pensam, É isso aí. entender como pode mudar esse pensamento, né? E nada melhor do que você para falar sobre programação neurolinguística. E boa noite a todos aí. Tô vendo aí, tá entrando a Patrícia Pires. Patrícia, seja bem-vinda. Alguns que eu vou reconhecendo aí. A gente vai dando oi, né? Exatamente. Boa noite. Sogra, cara. E Seja também. bem-vinda. O pessoal deve estar chegando aí. Já vi aqui várias mensagens. Cadê a live? Cadê a calma? Tá bom, pessoal. Ainda mais eu digo assim, ó. Sexta-feira à noite é o melhor momento, pô. E esse horário é melhor. Tu tá chegando em casa, né? Já vai ligando a live, já vai ouvindo, enquanto tu vai trocando uma roupa, te preparando, porque a noite de sexta só vai começar. Então, entre tu desconectar do trabalho e conectar com o sextou, nada melhor do que deixar a tua mente boa com o que a gente vai falar aqui, né? Não tem horário Perfeito, melhor que esse. perfeito, perfeito. E aí, nada melhor do que trabalhar essa mente aí com a PNL. Com Eu estava certeza. falando hoje no trabalho, o pessoal começou a falar: puxa, que live top! Boa noite, Ana, seja bem-vinda. Que live top! Eu vou entrar porque eu quero começar a pensar como é que eu posso. Será que eu consigo reprogramar a minha mentalidade? Eu falei, cara, quem vai te dizer isso é a Alexandra, eu não vou te falar nada. Ai, brincadeira, né? Mas E é a isso aí. galera, a gente está trazendo um A tema. gente fala isso, né? As pessoas, elas trazem, cara, é inacreditável. Tu fala em PNL, as pessoas falam, essa é o negócio que tu reprograma a mente. Eu digo, é quase isso. Porque É justamente quase as isso. pessoas não conhecem exatamente como é que funciona isso aí. E quando a gente une essas coisas, pô, falou de dinheiro, falou de mente, falou de. Porque, cara, a história da humanidade é o conflito do ser humano, é uma coisa muito grande quando a gente fala do nosso comportamento, como que a gente age diante do dinheiro, como a gente se comporta diante disso, né? Pô, eu fiz esses dias, estava falando com no outro lado, falando justamente com um tema muito parecido com isso, que é prosperidade. As pessoas confundem isso, o que é uma coisa, outra. Acho que hoje a gente pode falar um pouco disso também, né? É justamente por quê? Porque precisa ter essa compreensão expandida, né? De que forma a gente lida com o dinheiro, de que forma a gente lida com o nosso comportamento, de que forma a gente lida com a gente mesmo. Perfeito, Ale. Vamos Mas é isso aí. começar a Vamos aquecer a lá. nossa noite, só está começando, né? Já são É, 19h18, como programado. Vamos dar início a esse bate-papo. Quem vai entrando aí atrasado, a gente garante que não vai perder muita coisa, mas o que passou, com certeza vai poder aproveitar naquele segredo, né? No seu curso lá na frente. Então, é isso vamos, aí. vamos dar início aí. Vamos. Primeiramente, eu queria te agradecer aí, né, pela disponibilidade. Né? Você que é um cara experiente, eu vou rapidamente abrir essa live, dando uma boa noite aí para a nossa audiência. Dizer que tratar de um tema desse, em um contexto que você acabou de trazer, né, ou seja, desde a história da humanidade, onde as pessoas hoje estão totalmente perdidas, sem saber como sair do deserto,
do período de escassez e aplicar isso em finanças é uma temática verdadeiramente que as pessoas que estão chegando agora não podem se desconectar nem um minuto. Ale, seja bem-vindo, muito obrigado aí. Te agradeço pela oportunidade. E eu queria começar te provocando aí a esclarecer para essa galera que está entrando aí o que é de fato PNL. Então, antes de começar, primeiro, gratidão, André, também pelo convite. A oportunidade que a gente tem de estar aqui contigo, pô, não é qualquer um que é PhD nesse mundo, né, cara? Um cara que é doutor, um cara que, pô, tá dentro de uma das principais universidades federais do nosso país. Poxa, isso aí, cara, compartilhar conhecimento, a gente poder trocar essas ideias é incrível. Isso é o que me move, é isso que me estimula a poder também estar compartilhando, trazendo o que tem de melhor no mundo em termos de gerenciamento de comportamento humano. Para mim, é aquele método que realmente é o método mais poderoso para te trazer resultados efetivos na tua vida. Por quê? Porque PNL, cara, nada mais é do que o estudo do comportamento humano. O estudo não só do comportamento, mas o estudo do comportamento de excelência, o estudo daquelas pessoas que têm sucesso naquilo que fazem. A PNL estudou o comportamento de sucesso de grandes nomes. A gente pode citar alguns, né? Fritz Perls, Virginia Satir, Milton Erickson, caras que foram simplesmente expoentes, foram outliers da sua época, né? E eles fizeram diferente. E a PNL justamente estudou o quê? De que forma eles fizeram isso com maestria e com excelência, e trouxe o contexto e a ideia de que se alguém e qualquer pessoa tem sucesso e pode fazer alguma coisa, eu também posso fazer. Simples assim. Então, puxa, se a gente tem a possibilidade de espelhar, modelar, de entender o comportamento de quem tem sucesso, por que eu não vou fazer? E a PNL trouxe isso. Perfeito. Agora, Ale, tem pessoas que reduzem, né, a PNL a conceitos, né? Então, pelo que você está trazendo aí, PNL não pode ser reduzida a apenas um conceito, né? E tem pessoas também que ficam observando, como você falou assim, poxa, por que é que tem gente de alta performance? Você é um cara de alta performance, com experiência internacional, empresário, um cara que tem uma produtividade alta. Me diz aí, como é que a PNL pode potencializar, né, as competências e habilidades para que as pessoas possam ter verdadeiramente uma produtividade elevada? Então, cara, uma coisa importante a gente falar, eu falei agora uma expressão, por exemplo, prosperidade, resultado, atingir metas. Isso está relacionado a várias áreas da nossa vida. Não é só dinheiro. Apesar que tudo, quando a gente organiza, nos leva a um único resultado completamente inexorável, que é o dinheiro. Porque quando a gente está alinhado, a gente tem a vida organizada e a gente consegue conquistar aquilo que é necessário, porque isso aqui é o que move o mundo, isso aqui é o combustível da gente. E quando a gente fala de PNL, cara, é óbvio que eu não posso considerar isso só um conceito. Puxa, é a competência que estudou o comportamento, modelou o comportamento de excelência do ser humano. É a metodologia que desenvolveu aquilo que tem de melhor no ser humano. Então, é claro que quando a gente modela isso, a gente começa a se compreender. Várias pessoas já me perguntaram, caramba, o que preciso ter para ter performance? Qual é o segredo da performance, Ale? Como é que tu faz aí para conseguir? Primeiro, porque eu digo, não tem segredo. Mas tem um segredo. É estudar muito? Não. É ficar até madrugada dentro se aperfeiçoando. É fazer todos os cursos. É ter dinheiro para fazer. Não. O segredo da alta performance é autoconhecimento. Porque quando tu conhece, tu trabalha bem. Quando tu conhece, tu estuda bem. Estudar bem não é estudar 20 horas por dia. É nas 4 horas que tu dedicou para estudar, ter assertividade. É naquelas 8 horas, ou 6 horas, ou 4 horas que tu está dedicando a trabalho, fazer bem feito. Tem algumas pessoas, se criou uma moda muito aí. Eu sou a workaholic, eu fico até 2 da manhã no escritório, eu chego às 7, sou às 2. Sabe o que eu falo? Um cara que fala isso? Burro, ignorante, cara, pelo amor de Deus, para. E alguns dizem, mas tu é muito agressivo nesse jeito. Porque, cara, tu não te conhece. Tu não tá operando em alta performance. Então, o que tu tá tendo que fazer? Tu tá tendo que usar a força bruta
para ter resultado. Eu faço a mesma coisa que tu faz em 20 horas em 4, porque eu me conheço. É só isso. Eu não estudei mais que ninguém, eu não sou melhor que ninguém, meu cérebro é o mesmo do que qualquer um. A única coisa é que eu gerei autoconhecimento. A PNL traz isso. Eu me conheço. Só isso. E tô Perfeito. ainda. A gente já E conversou muito, né, André, sobre isso. Puxa, como é incrível quando a gente começa a conhecer. Eu sei, na minha vida, quanto murro em ponta de faca que eu dei. Caramba, cara. Eu era aquele trator, aquele touro descontrolado que só fazia o que vum. Pra entender. Ó, estou saindo 2 da manhã da empresa. Uau! estou Não, é porque produzindo muito. eu não operava na minha melhor performance. Então, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que usar a força bruta. Só isso. Perfeito sua colocação, porque me ocorreu aqui de lembrar, né? A gente tem vários amigos e amigas por aí que acham que a produtividade está no quantitativismo, né? E quando eu comecei verdadeiramente a navegar no mundo do autoconhecimento, né, e tive a oportunidade de conhecer nesse campo de atuação, que bom que a gente se conheceu, eu pude perceber que a gente é cheio de crenças e acha que alguns valores, né, como por exemplo, quem trabalha demais é quem tem muito dinheiro, prevalece, né? Como é que a PNL ela pode ajudar, digamos assim, a quebrar essas crenças, a melhorar a hierarquização de alguns valores que as pessoas às vezes trazem como verdades imutáveis, e isso é verdadeiramente o que trava a vida dela, por exemplo. Uhum. Cara, foi bom que tu falou isso, porque eu vou aproveitar a nossa live e vou entregar um negócio aqui que eu só entrego em sala de aula. Mas quem está aqui, os presentes que estão ouvindo, vão entregar um negócio que é de rachar o cérebro, tá? Primeiro que a gente precisa entender é o seguinte: a gente trabalha no nível de crenças e valores na PNL de uma forma bastante profunda. Nós compreendemos como é que as crenças se formam na nossa mente e no nosso, isso gera nossos comportamentos. Por quê? Porque a gente entende que a gente tem uma visão de mundo, essa visão entra na nossa mente, a forma que a gente está enxergando as coisas, e por causa de uma diversidade de aprendizados que a gente traz na nossa vida, a gente leva como verdade algo que a gente está experienciando. Então, quando alguém me pergunta o que é crença, simples, crença é uma verdade absoluta que você tem, porque você acredita naquilo. Bom, mas daí eu pergunto, a realidade que a gente enxerga no mundo é a nossa realidade, com os filtros que a mente tem. A PNL trabalha muito isso. E isso forma a base das nossas crenças. Só que a realidade não é a que a gente vê, a realidade é a realidade. Ela é muito maior do que a gente enxerga. É aquela história, né, que a gente cita o 6, aí eu desenho um 6 aqui e te mostro assim, pô, tu tá vendo 9, mas eu tô vendo 6. É perspectiva. Crença é isso. Quando a gente expande a nossa mente, a gente compreende que crença é simplesmente uma crença. E aí eu vejo muitos experts chegando e falando, são as crenças limitantes que estão me impedindo. Por causa das crenças limitantes que eu não consigo fazer o que eu preciso fazer. E aí chega a PNL com todo o seu conceito aprofundado de excelência e diz que crença é só crença. Não existe crença limitante ou crença. Crença é crença. O que existe é o quê? E aí é que vem a porrada. Se crença é crença, mas o que me atrapalha? Simples, são as tuas decisões. As tuas decisões que são limitantes. Tu pode ter a tua crença. Ah, eu acredito que ganhar muito dinheiro não é merecimento que eu tenho. Por quê? Porque eu ouvi a minha vida inteira falar que o dinheiro é podre, que o dinheiro é ruim, que quem é rico é porque é ladrão. E aí o que acontece? Eu desenvolvo um monte de comportamento na minha vida de sabotador, que são sabotadores, que me impedem de ganhar dinheiro, de prosperar no ramo financeiro. E quando eu não prospero nisso, eu não prospero em relacionamento, eu não prospero na minha saúde, eu não prospero cuidando de mim. Aí o que acontece? Isso é minha base de crença, sim, mas a culpa não é da crença. A culpa é das decisões que tu gerou na tua vida. E quando tu não compreende isso, tu fica gerando uma série de decisões que ficam te ferrando. Simples, se tu tem aquela crença ali, decide fazer diferente. Decide tomar um novo rumo na tua vida. Ai, porque eu acredito. Porque eu tenho uma crença limitante que se eu acordar todo dia 6 da manhã, eu vou estar exausto do trabalho. Então, por isso que eu não malho. É por causa da minha crença? Não, é porque tu decidiu não malhar.
Porque se tu decidisse botar teu relógio para despertar 5h30 e no que ele desse o primeiro apito, tu decidisse não apertar o soneca, tu decidisse levantar, tomar um banho frio, tu decidisse ir na academia, depois de algumas semanas eu te garanto que tu ia estar trabalhando no resto do dia muito mais motivado, porque quem conhece os neuroreceptores no cérebro, quem entende um pouquinho de neurociência conhece que a academia vai te liberar ocitocina, endorfina, que vai te liberar prazer e tu vai trabalhar melhor. Então, ó, isso é a base de crença, cara. Top, né? Top demais. E é interessante você falar isso porque vem os mitos que são criados, né? Essa questão que você está trazendo aí, por exemplo, das pessoas. De repente começou a fazer, se autoconhecer, começou a enxergar as coisas da melhor forma possível e acha que as coisas estão acontecendo por coincidência, por exemplo, né? Ou seja, ela muda ali o mindset, de repente as coisas estão acontecendo, é uma coincidência. Mas quando ela está mal ali, nada está funcionando, é porque tem alguma coisa também que está acontecendo no universo que está impedindo ela. Me fala mais um pouco aí, como é que é essa relação entre PNL e o estudo a partir do interior e do exterior? Por que as pessoas não conseguem verdadeiramente enxergar que o problema está nela e não na chuva que impediu de ir na academia e não no soneca que fica toda hora induzindo ela a desligar ali o alarme e continuar dormindo? Olha, primeiro, André, tu tá acabando comigo, porque tu tá fazendo umas perguntas que é para responder lá dentro da sala de aula, num nível de profundidade grande. Mas eu tô só provocando eu o público, saber, porque o que você vai dizer depois daqui... prestando atenção, vai ter uma sacada agora que é incrível. Por que a PNL na crença não trabalha com crença limitante? Porque, olha só, se eu for analisar o nome crença limitante linguisticamente, à luz da PNL, só essa linguística, crença limitante, já é limitante por si só. Aí o que acontece? Aí as pessoas vêm e começam a pensar num problema, pensar numa dificuldade que elas têm. É aquele que a gente chama o estado de vítima. Tudo e todos estão contra ela. E ela está sendo sabotada e perseguida a vida inteira. Só que aí ela só começa a enxergar isso, só focar isso, e tudo que ela vai enxergar na vida dela é problema, é frequência daquele problema. Cara, a neurociência trabalha com um negocinho que se chama SARA, ou SAR, Sistema Ativador Reticular Ascendente. O que é esse negócio dentro da nossa mente? É um negocinho que está aqui no tronco encefálico, junto dali do encéfalo, junto de onde desenvolve, vamos falar assim uma linguagem para o pessoal entender, de onde sai ali nossa base de emoções. Alguns chamam ali na base do cérebro reptiliano. O SAR, o Sistema Ativador Reticular, é um filtro da nossa mente. Quando a gente... Quer ver quando é que o SAR funciona? Vou comprar um Corolla branco. Puxa vida. Aí o que acontece? Começa a aparecer um monte de Corolla na minha vida. Caramba, mas eu não tinha noção que tinha tanto Corolla. Não, é que tu deu uma mensagem pra tua SARA lá, pro teu sistema articular, o sistema ascendente reticular, ativador reticular, dizendo o seguinte, pô, eu quero um Corolla agora. Então o que acontece? Ele vai filtrar na tua mente e focar nisso que tu quer. Aí o que acontece? As pessoas ficam assim, porque estão me roubando, porque estão me boicotando, porque a vida é difícil, porque para conquistar tudo é com muito suor. Aí o que tu tá dando a mensagem pro teu SAR ali? Que tudo é difícil, que tudo é complicado. É que nem aquelas pessoas, quer ver? André, eu vou te fazer uma pergunta. Se eu te fizer uma proposta agora, nós vamos fazer um processo de psicoterapia, de coaching, de psicanálise, de tudo isso que eu sou contigo. 1h30 todo dia pelos próximos 12 meses. Nós vamos se encontrar e eu vou ficar fazendo um processo contigo nisso. O que tu acha que vai acontecer com a tua mente, com o que eu vou estar falando? Rapaz, eu já comecei a imaginar trocentas coisas aqui. Vai ter alguma coisa, tu vai aceitar o que a gente está conversando. O que as pessoas, quando elas veem noticiário todo dia, falando de assassinato, de morte, quando as pessoas veem novela que só vende o quê? Só vende roubo, assassinato, traição, corrupção. E é isso, tu tá ativando o teu SARA. Então, cara,
quando a gente vê essas coisas, quando a gente entende essas coisas, a gente compreende a forma como a nossa mente está sendo trabalhada. E, na realidade, quando acontecem coisas boas, é porque a gente se programou, a gente programou a nossa mente para enxergar coisas boas. E quando acontece um monte de coisa ruim, a gente não sai daquele círculo ruim da nossa vida, é porque a gente se programou. Não é porque o universo está conspirando. Eu tenho certeza que ninguém aqui que está ouvindo vai se achar num nível dizendo o seguinte: caramba, eu sou tão fodástico que o universo todo só tá olhando para mim e conspirando para mim. Caramba, cara, nós somos uma fagulha de areia perto do que é o mundo. Ó, é tudo causalidade, só que é a gente que define o nosso destino, simples assim. Cara, a sua explicação é de uma clareza que eu fico imaginando aqui como não deve ser dentro do curso que você tem uma turma já prevista aí para fevereiro, então eu não pretendo aqui antecipar nada. Eu só estou aquecendo e eu tenho certeza que o pessoal que tiver já na... Tem um pouquinho disso, né? A gente vai ter semana que vem, dia 24 de novembro, às 19h30, um aulão das 19h30 até as 21h30, 22 horas aí, de PNL gratuito no Zoom, ao vivo, comigo. Hoje eu vou estar falando alguns conceitos maiores aí da PNL e como é que isso aí pode ser um tiro de canhão no teu comportamento para te ter sucesso na tua vida, né? Então já tô aqui provocando a quem está na live. É muito simples, né? A quem está na live aqui, entrar lá na sua bio, já clicar no link, se inscrever, porque semana que vem já tem um aquecimento muito bom aí, viu? E provocar o pessoal também aqui a trazer perguntas para a gente. Eu estou aqui fazendo as perguntas, a Alexandre já está começando a dizer que eu estou querendo antecipar o conteúdo. O André é um cara especialista em finança, em gestão financeira, em gestão pessoal financeira. Tu tem que falar também. Porque, na realidade, cara, não adianta também tu só ter o conhecimento de PNL, uau, agora eu vou mudar o mundo. Sim, e aí tu não consegue nem cuidar da tua grana, porque, na realidade, está tudo conectado, são comportamentos, né, André? Isso tudo. Perfeito. Suane aí também, ó. Suane, seja bem-vinda. Outra especialista também em finanças, né? Quando a gente modula o nosso comportamento, né? Puxa, a gente simplesmente prospera na vida de forma natural, as coisas começam a ficar mais fácil, a gente começa a mudar a nossa base de crenças daquilo que a gente entende que é certo ou errado. Porque, na realidade, tem até uma pressuposição da PNL que trabalha isso. Resultado é resultado, feedback é feedback, o comportamento que a gente tem é o comportamento que precisa ter. Simplesmente a gente tem todos os recursos dentro da gente que a gente precisa. Não preciso, além, o que eu fiz é o melhor que eu podia fazer. Puxa, então, quantos conceitos aqui que eu falei de PNL, de forma resumida, que trazem todo esse contexto, essa conexão, né, André? Perfeito. E você já fez uma provocação interessante aí. Muitas pessoas vivem com um conjunto de heurísticas, experiências, frutos de experiências passadas, frutos de relações que tiveram com o dinheiro no passado, de experiências que tiveram em algumas das decisões, e essas heurísticas elas começam a gerar alguns vieses cognitivos que são diretamente influenciados pela má gestão. Eu vou colocar a palavra má na frente porque as pessoas que não entendem que tem que gerenciar as emoções, elas não são inteligentes do ponto de vista emocional. E isso ferra com as finanças das pessoas. Muitas vezes a gente está agindo ali com vários vieses cognitivos, com vieses que a gente tem carregado a partir de experiências mal sucedidas, por exemplo, e que a gente acha que vai carregar para a vida inteira. Né? Por exemplo, uma pessoa que teve um investimento que foi frustrado porque, na verdade, ela não conhecia dos conhecimentos básicos de investimentos, entrou na onda ali de terceiros e aí depois começou a criar uma crença de que decisão de investir em ativos que não seja poupança não é boa e, na verdade, ela está perdendo dinheiro. E tem também pessoas que não conseguem entender como que o comportamento, muitas vezes, influencia nas decisões dela. Né? Então, por exemplo, eu estou falando aqui de vieses cognitivos, de falhas mentais que são desenvolvidas a partir de um conjunto de questões que envolve, sim, a questão da emoção, envolve, sim, comportamentos e, consequentemente, mudanças de atitudes que o indivíduo não tem, que ele começa a reproduzir determinados padrões. Agora, me fala aí, Ale, se você está falando agora para pessoas que têm
padrões, né, e crenças que fazem com que o tempo inteiro viva numa vida de escassez, ela consegue modelar algo diferente disso, usando a PNL? Demais! E eu vou responder essa tua pergunta, respondendo junto aqui a da Daiane Alves, que falou como mudar a crença de escassez para abundância nas finanças. Porque tá tudo junto. Primeiro, a gente precisa reconfigurar o nosso mindset. O que é reconfigurar o nosso mindset? É perceber as coisas de uma forma diferente. Eu vou dar um exemplo de uma crença de escassez que as pessoas têm e não sabem. Eu ouço muito, muito. As pessoas assim, puxa, tô feliz com o que eu tenho, tá tudo muito bom, né? Aí vê um cara ali com um Porsche. Aí para e diz o seguinte: não, mas eu tô feliz aqui com o meu HB20. Eu, para viver, não preciso de um Porsche. Isso é uma puta de uma crença de escassez. E quem disse que eu preciso também de um Porsche para viver? Ninguém precisa. Mas se eu quiser ter, eu tenho ou não tenho. Não se trata de não precisar, se trata de ter o desejo de ter aquilo. E não é errado ter o desejo de ter as coisas. O problema é quando tu enfia, eu digo, o burro na frente das carroças, né? Aí dá problema. Tu gasta mais do que tem, eleva o teu padrão. Então, puxa, se eu percebo e reconheço as crenças de escassez que eu tenho, o que eu preciso fazer? Eu preciso, uma das maneiras de reconfigurar meu mindset é eu reorganizar diversos comportamentos que eu sei que me atrapalham. Caramba, se eu tenho uma crença de escassez, onde eu digo, puxa, que junto de escassez pode entrar crença de merecimento, crença de poder ou não poder ter, que é uma questão de competência, crença de competência. Então não consigo ter aquilo, não posso, aquilo não é para o meu nível, não vou chegar lá, não dá. Quem te disse isso? Quando você decidiu isso? Começa a se perguntar isso. Por que eu não posso ter isso? Ah, mas eu não preciso disso para viver. Sim, mas eu também não estou dizendo que eu preciso disso para viver. Mas tu não tem o desejo de ter, então aceita. Eu quero ter isso. Focaliza aquilo e leva isso para tua vida. Ah, mas eu nunca vou atingir. Porra, eu tenho um sonho de chegar em Marte. Eu não sei se eu vou chegar. Vou morrer com esse desejo. Tô só supondo, eu não quero ir para Marte, tá, gente? Mas não tem problema eu morrer, porque o que dá propósito, sentido e significado na vida é tu ter objetivos, metas e desejos. Porque a partir do momento que tu perdeu isso, acabou. Então, configura, dica, Daiane, configura pequenas atitudes na tua vida que vão fazer você caminhar em prol de um desejo que você tenha. Que esse desejo vai ser o quê? Justamente o oposto que é a tua crença de escassez, de limitação financeira. Então, puxa, o que eu posso fazer? Uma vez eu já fiz isso aí para mais de 20 coaches que eu atendi na área de coaching. Ou mentoria também. Vem com uma crença de escassez. Uma vez eu falei, sabe o que tu faz? Ah, vou comemorar alguma coisa. As pessoas, para começar, têm uma mania de nunca celebrar nada. Caramba, é sexta-feira, vamos celebrar que a semana passou e deu tudo bem, eu tô com vida, já é motivo para celebrar. Ah, eu quero chegar e abrir uma champanhe porque eu fechei um contrato. Eu digo, tu sabe como é que tu mata uma crença de escassez desgraçada aí? Tu pega essa tua espumante, essa champanhe, vai ali na loja mais cara que tem, compra uma Moët Chandon, compra uma Veuve Clicquot de 800 pau a garrafa, tá? Pega aquela champanhe bem geladinha, que tu nunca tomou na vida, que tu deve ver, putz, francesa que deve ser gostosa pra caralho. É champanhe mesmo, não é nem espumante, nem prosecco. É uma champanhe mesmo. Abre aquela champanhe, olha assim pra ela e diz, tu é boa, mas eu vou ser melhor ainda. Derrama cada gota daquela desgraça na tua cabeça e não toma uma gota e diz, quando eu merecer, mais eu vou tomar, mas hoje eu posso tanto que eu desperdiço cada gota que você tem aí. Faz isso para te ver o comando que tu tá dando pro teu cérebro, o tiro de canhão que tu tá dando na tua cabeça de escassez. Acabou a escassez aí, tu desperdiçou 800 pau assim, ó, na tua cabeça sem tomar um gole. Porque tu quis, porque tu teve vontade, porque tu decidiu fazer isso. E se tiver que abrir ali uma, sei lá, não sei nem o nome ali, uma cerezer e tomar depois, tá tudo bem, porque tu decidiu isso, porque tu pode fazer isso, porque tu quer fazer isso. Então decida fazer diferente.
Faça movimentos na tua vida, que sabe o que vai acontecer com as tuas crenças, vai por água abaixo. Perfeito. Você me lembrou agora aqui, situação dentro do campo das finanças, né? Eu tenho cada vez mais aprofundado a discussão das finanças comportamentais e existe vários vieses, né? Uma das questões que eu vejo, por exemplo, para pessoas que trabalham na área de vendas, por exemplo, né? Uma tendência de adotar um viés de tendência média, de achar que se determinado segmento, a maioria dos vendedores só vendem até 80% da meta, então ele vai estar dentro dos 80% da meta, né? Uma espécie de crença que o cara já entra limitando a capacidade dele. Perfeito. E aí, dentro do campo das finanças, o processo de tomada de decisão, existe vários viés, né? Tendência média, tem algumas ancoragens, tem algumas relacionadas propriamente a um dos pressuposições da própria PNL, que é, por exemplo, as pessoas elas tendem a responder à sua experiência e não à realidade, né? Como é que você vê, né, como que as pessoas podem, de fato, conseguir ativar vamos dizer assim, uma espécie de lente diferente do que a maioria das pessoas fazem, que é, muitas vezes, achar que essa resposta dela é a realidade. Como é que a pessoa começa, através da PNL, por exemplo, né, o cara que vai lá fazer seu curso, o que é que você pode oferecer para ele para que ele comece a entender que muitas vezes o que ele está vendo não é a realidade dele, né? Na verdade, o que ele está vendo é uma mentalização que ele fez de algum tipo de processo de experiências que faz com que ele comece a reproduzir aquilo o tempo inteiro, por exemplo. Boa pergunta, André. De novo, tu vai me fazer responder um negócio que o cara vai aprender lá. Mas já vou antecipar aqui, ó. Presta atenção que isso aqui já é uma introdução para o que tu vai ver mais na frente. Isso que tu falou agora se chama na PNL, o mapa não é o território. Falamos um pouquinho disso de forma bem breve, eu comentei de forma sutil no início da nossa live. O que é um mapa não é o território? A realidade que está aqui no mundo, na minha frente, é uma. Só que a realidade que minha mente gera, que a gente chama, né, daquilo que entrou na minha mente, é outra. Por quê? Porque quando isso vem para minha mente, como é que eu recebo isso? A PNL, no primeiro dia de curso a gente já aprende isso. É o modelo de comunicação da PNL. O que é o modelo de comunicação da PNL? Ele vai trazer a ideia de que a imagem que tu cria na tua mente da realidade que tu tá vendo não é a realidade de verdade. Porque quando isso entrou na nossa mente... Então, por exemplo, eu tô aqui, tô vendo um celular, tô vendo meu computador, tô com um ring light aqui. Pô, beleza. Isso aqui é a realidade que está na minha frente. Só que quando isso vai entrando por causa de um filtro que tem na minha mente, isso entra pelos meus 5 sentidos. Quando isso entra, a minha mente passa por um monte de filtros. A gente aprende cada um desses filtros na PNL para entender como é que eles operam na nossa mente e de que forma isso gera uma imagem. Porque essa imagem que gera na minha mente, depois que passa por esses filtros, ela gera uma fisiologia. Essa fisiologia gera aqui um estado emocional. E esses estados emocionais geram o meu comportamento. E aí na PNL a gente aprende a entender como esses filtros estão operando na nossa mente. A gente aprende a ampliar a nossa visão. Sabe quando tu tá ali com o celular com uma objetiva fixa, assim, com zoom 20 vezes, e tu vai vindo, ampliando. Aí tem algum celular que tem aquela foto panorâmica, que tu vê um mundo desse tamanho. Então a PNL te ajuda a enxergar o mundo assim, o mundo como ele é de verdade, e não como as tuas crenças, os teus valores, os teus metaprogramas, né? Todo o teu sistema de metamodelo, porque a nossa mente está constantemente filtrando, generalizando, omitindo informações. E aí a gente aprende o quê? A enxergar o mundo de verdade. Então é interessante o que você está falando, porque aquela visão, por exemplo, né, o cara, a mulher, o homem está ali em uma crença, né, de que não consegue ganhar dinheiro, né? Primeiro, começa com a palavra ganhar dinheiro, né? Ou seja, eu não consigo ganhar dinheiro, não consegue se relacionar com dinheiro. Eu tenho, por exemplo, já tive, né, atendimentos que as pessoas vivem uma verdadeira guerra com o dinheiro. O dinheiro não consegue, parece que o dinheiro está quente na mão e você começa a fazer determinadas decisões de investimentos completamente equivocados e ela não consegue, por exemplo, ganhar consciência de que falta a ela ali um pouco, ou talvez
além do autoconhecimento, a capacidade de também compreender como é que as pessoas que conseguem multiplicar, ter uma vida de abundância financeira, tomam as suas decisões, né? Você acha que, por exemplo, a gente sabe, você começou a live falando sobre isso, né? Que as pessoas que têm uma alta performance, que conseguem fazer o processo de gestão financeira, de multiplicar patrimônios, precisam ser modeladas e que é possível. Então, essas pessoas que vivem hoje de escassez, né? essas pessoas que vivem hoje de escassez, né? Porque a gente tem que separar duas coisas, né? Uma coisa é o indivíduo que não tem um tempinho para investir minimamente em conhecer, né? O conhecimento, ele é importante, mas também tem uma questão que a gente usa muito, a palavrinha até confunde às vezes, conhecimento e sabedoria. Não ter a sabedoria para usar o pouco que conhecer e aplicar, porque como você falou, assim como a gente vive aí trabalhando muitas vezes 24 horas achando que está produzindo muito e, na verdade, você com 4 horas chega lá, entrega tudo e está tudo bem, né? Ou seja, como é que a pessoa pode efetivamente entender que a PNL pode, de fato, tirar ela do estado atual para o estado desejado através de modelagens? Como é que você... qual seria, digamos assim, spoilers que você pode dar aí do que você ensina para o pessoal para que eles comecem a entender que é possível, através da PNL, ter uma vida de abundância financeira, ter capacidade de viver, né? Aquilo que muitas vezes, por crenças, a gente vive observando distante. Você deu um exemplo aí, o cara pega um cerezê, um champanhe comum, né? Ou pega um de R$ 800, a decisão é dele, né? Mas tem gente que se sente presa, se sente parada ali no chão e não consegue se mover, né? Como é que a pessoa... O que é que você diz para essas pessoas, né, que hoje tem esse sentimento de como se tivesse com um parafuso preso no chão que não consegue se movimentar? Primeiro, a PNL ela vai trazer um monte de recursos para que tu possa fazer isso. Recursos de ancoragem de estados positivos, ok, pode trazer. O sistema da modelagem é um sistema incrível, porque ele propicia você enxergar em pessoas que estão tendo comportamentos de sucesso que você também quer ter e pescar as informações que são úteis para te fazer isso. Tu falou uma coisa agora interessante. Por exemplo, quantas pessoas já me perguntaram, mas quanto é que tu ganha? Eu não ganho nada. Mas como é que tu vive? Porque eu faço dinheiro, eu não ganho. Né? Quem é da área financeira, como um doutor como tu, sabe, esse vocabulário, essa linguística, ela é muito fácil e muito usual de se utilizar. E a gente que é da PNL percebe quem fala isso por conhecer os padrões linguísticos. Eu faço tanto. E o brasileiro tem um problema muito sério com isso. E desculpa, gente, eu vou falar, a PNL ela é muito realística, ela é um soco no estômago. Ela trabalha muito a questão da autorresponsabilidade. Você tem uma pressuposição que fala assim, ó, você tem o controle da sua mente, logo tem o controle dos resultados que você tem. Só isso. Ninguém mais tem. Os resultados que você tem são só sua responsabilidade, porque você tem controle da sua mente. O universo não conspirou, ninguém te sacaneou, tu não depende de ninguém, tu só precisa o que tem que ser feito. Então, poxa, vamos observar. O brasileiro tem a mania de falar quanto eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei. Aí o que que acontece? Tu tá falando pra tua mente que o dinheiro é ganho, só que o dinheiro não é ganho, o dinheiro é conquistado, o dinheiro é feito. Tu pega, por exemplo, o americano. Como é que o americano fala? A make money, né? Eu fiz. Puxa, olha o mindset. Então vamos se inspirar em quem é próspero. O americano é um país de primeiro mundo, um país onde mesmo uma pessoa que ganha um salário mínimo tem condição de ter um iPhone. Porque olha que coisa interessante. A forma como eles trabalham, eles registram o dinheiro é diferente, eles trabalham, eles não têm aquele problema. Puxa, deu 5 horas que é o meu horário, ó, tchau, desliga o telefone que se foda, só quero saber na segunda-feira se a empresa... Mentalidade escassa, mentalidade mesquinha. Tem uma frase do Kever, que é aquele cara que escreveu Os Segredos da Mente Milionária, que fala assim, ó, e leia, quem não lê esse livro, lê. Olha só o que ele fala. A forma como você faz uma coisa me diz como você faz todas as outras na sua vida. Então, se você é mesquinho onde você trabalha, se você é mesquinho em alguma coisa, você é mesquinho na sua vida, nos seus relacionamentos, nas suas emoções, em tudo. Então, puxa, vamos modelar quem faz bem. Como é que essa pessoa que faz bem faz dessa forma? Puxa, vamos fazer igual.
vamos trazer isso aí pra gente. Você trouxe uma coisa interessante e eu acho que é um verdadeiro soco no estômago, porque assim, as pessoas falam, eu, né, vou ganhar, quero ganhar, eu preciso ganhar dinheiro. Olha que coisa louca. E aí pega as dívidas. O brasileiro hoje, a média é 70% dos brasileiros totalmente endividados. E aí o que é que ele fala? Eu não sei como eu fiz endividamento. Ou seja, ó a inversão louca. Ele Ixi, consegue fazer endividamento, mas dinheiro ele tem que ganhar, né? E aí vem na mente agora diversas situações, experiências aí de mentorados, enfim, que as pessoas elas não conseguem entender quando ela está no estado de escassez, estado de deserto, muitas vezes, que ela precisa reprogramar, né, modelar verdadeiramente uma mente de prosperidade, e ela começa entrando assim, fazendo o seguinte, ó, eu quero sair do estado de escassez, mas eu preciso ganhar dinheiro. Ou começa a dizer assim, eu quero sair do estado de escassez, mas eu tenho medo de perder o que eu conquistei. Cara, total falta de autoconhecimento e mais, você já começa criando novas crenças e programando de forma equivocada, né, a mentalidade para verdadeiramente ter uma vida de prosperidade. Por exemplo, você traz aí a questão do fazer e do ganhar, fica parecendo que você está fazendo uma aposta ou está dependendo do acaso, né? Você desconstrói toda a sua capacidade, é como se você não tivesse nenhuma capacidade e ficasse à mercê do que acontecer. Por exemplo, eu vejo pessoas que muitas vezes precisam sair de um estado de escassez, mas muitas vezes o que ela precisa gerar de recurso, fazer de dinheiro, está na própria casa dela. Ela convive com um conjunto de crenças de que um conjunto de bens materiais, o ter, em detrimento do ser, né? Ela não pode desfazer porque aquilo ali vai impedir dela conquistar novamente. Como é que a PNL pode, por exemplo, ajudar essas pessoas a fazer, né? Fazer grana e não ficar com a mentalidade de ganhar, jogando na Mega Sena todo dia porque ela precisa ganhar dinheiro? as pessoas, quando começam a ter autorresponsabilidade, começam a perceber. Primeiro, o João Alexandre falou das crenças limitantes. Depois tu dá uma revisada na nossa live, a gente falou, por exemplo, PNL não tem crença limitante. Quando tu compreende isso e tu aceita, aí tu tem que ter autorresponsabilidade e tu tem que ter a tua visão. Quando tu tem autoconhecimento, tu percebe, caramba, eu tô vibrando errado aqui, não tá legal. Daqui não vai me levar para lugar nenhum. Larissa, querida, boa noite. Obrigado por te ter aí. Saudade, meu anjo. Bom, vamos lá. O que acontece? As pessoas, elas querem ter as coisas, certo? É aquilo que a gente fala da pirâmide, né? Quem conhece a pirâmide do Dilts ou conhece outras pirâmides do comportamento que trabalham, José Roberto Marques também trabalha, diversos aí autores estão trabalhando isso. Então, tu trabalha ali na base da pirâmide o ter, aí tu diz que é um processo evolutivo onde no meio está o fazer, para que tu finalmente sou. Eu trabalho com a pirâmide de cabeça para baixo. As pessoas, para ter alguma coisa, elas primeiro precisam ser. Então, inverta. Seja uma pessoa dedicada, seja uma pessoa resiliente, seja uma pessoa que leia um livro por semana, seja uma pessoa estudiosa, seja uma pessoa dedicada. Aí tu vai começar a fazer as coisas se tu quiser, então, conquistar e ter o que precisa ter. Então, olha que bacana quando a gente começa a compreender isso. É a base das crenças, né? Por exemplo, tô aqui tomando meu vinho. Ah, Ale, mas não é legal tomar um vinho fazendo live. Aí eu te pergunto, quando que tu decidiu isso? Quem que te falou isso? É crença, cara. Eu tô dando o quê? Um soco na minha crença. Quem disse? E se eu quisesse fazer uma live de regata, qual é o problema? Eu tô fazendo o quê com as minhas crenças? Eu tô dando um chute nelas. Eu tô por quê? Com o meu comportamento, porque eu decidi fazer diferente. Qual é o problema tomar meu vinhozinho sexta-feira de noite? Eu não posso fazer uma live com um amigo, me divertir, falar de coisas que eu gosto e ainda apreciar um vinho que eu também gosto? Decidi isso. Ah, mas a minha crença diz que eu tenho que ser formal. O certo seria, eu tô falando de finanças, de PNL, eu tenho que estar de terno e gravata, sentado na cadeira sério aqui. Quem disse? Eu decidi
diferente. Ah, mas a minha vida inteira me ensinou assim, tá tudo bem, eu resolvi agora fazer diferente. E aí? Então, puxa, para dinheiro, para escassez, para tudo também é assim. Eu tenho que reconfigurar minha mente, fazer diferente, ter resultados diferentes, e mudar esse ciclo, né? Se eu quiser realmente prosperar, senão não vai rolar. E você está dizendo aí, me veio outras questões na cabeça. As pessoas, quando estão encurraladas, tá endividada, não tem opção. Claro que você tem opção. Não ter opção é uma opção sua, né? E aí a Então, PNL traz isso. Ou seja, ter escolha opção é melhor do que não ter nada. E você tem opção. Quando você escolhe ficar parado, você escolheu, né? quer ver? As pessoas, por exemplo, A gente está hoje com 60% ou 70% dos brasileiros endividados no SPC ou Serasa, né? correto. Tem um dos poucos países do mundo, que é o Brasil, que, por exemplo, eu consigo comprar qualquer coisa parcelada em 10 vezes, 12 vezes. Aí as pessoas topam pagar juro do cartão, juro de não sei o quê, para ter o sonho, o imediatismo. Quando, na realidade, pô, presta atenção no que quem é mentor da área financeira como tu, economiza o dinheiro que tu vai comprar 2 vezes a mesma coisa. É o único país do mundo que acontece isso. Nos Estados Unidos, tu não compra nada parcelado. Na Europa, tu não compra. Se tu tem o dinheiro, tu tem. Se tu não tem, tu não compra. Perfeito. E aí vem outra questão também, né? A pessoa tem o costume de dizer assim: eu compro, eu acho que eu vou passar no cartão, né? Ah, a dívida do cartão está elevada. Espera aí, o cartão de crédito é a escolha da opção de pagamento. Mas ninguém está dizendo que no cartão de crédito você tem que colocar em 12 vezes. Ou se tu não está habilitado a usar o cartão de crédito parcelado e acha que a escolha do cartão é porque o dinheiro está na conta, que você vai gastar ali no final de semana, não usa. Isso que você falou agora é perfeito. As pessoas aqui pagam 3, 4 vezes o mesmo objeto que está comprando, que poderia se economizasse, né? Ou até mesmo, eu vou fazer a mentalidade reversa. O cara está endividado, ele quer pagar, só que ele não tem o dinheiro suficiente e ele não percebe, e aqui é uma crença também, que no tempo o endividamento dele tende a cair. Porque, na verdade, ele fica endividado, ele entra no SPC, para ele acabou o mundo. Só que o sistema de proteção de crédito é, na verdade, uma luzinha vermelha para dizer assim, ó, vamos parar de fazer besteira, reprograma a mente aí, vamos começar a organizar a vida financeira para você voltar a ter crédito no mercado. E aí ele começa a ficar desesperado, que quando o banco começa a ligar, começa a fazer as ameaças, ele vai lá e paga, só que ele não vai conseguir cumprir o compromisso. E aí o que é que acontece na prática? Ele não consegue esperar no tempo, e aí o endividamento ele começa a crescer, mas ele tende a cair porque o banco quer receber alguma coisa, é melhor do que nada. E até para negociar o cara tem dificuldade, porque na verdade ele tem uma crença que se o nome dele ficar sujo, acabou tudo para ele no mercado. Não, na verdade é uma disciplina, né? A gente na verdade cresce dizendo, olha, teu nome não pode ir para o SPC porque se for, acabou. Não, se você está indo lá é porque você tomou algumas decisões erradas. Vamos reprogramar e voltar? Então, por exemplo, recentemente eu estava conversando, né, com alguns mentorados. Pô, eu estou pagando o mínimo do meu cartão de crédito porque é melhor do que não pagar nada. Ó, o mínimo que você está botando ali, tu só está dando dinheiro no banco, porque na verdade os juros vão continuar correndo. Uhum. Né? E aí o cara vai, fica dando o dinheiro todo mês, sem conseguir pagar, ao invés de ele fazer a fotografia da vida financeira dele e considerar compromisso diferente de endividamento. Porque se você tem dívida, é porque você não está pagando. E é outras crenças que o pessoal tem, né? Faz uma planilha financeira surreal e lá dentro bota o que é compromisso, obrigações e o que é dívida que ele não consegue pagar. E aquela dívida é tão alta que ele começa a ficar desesperado porque a conta não fecha. Ele recebe 1 e está devendo 2. E aí vem a questão da PNL, né? Ou seja, as pessoas elas precisam fazer a melhor escolha. Como é que a PNL pode ajudar a fazer a melhor escolha? Isso é uma outra pressuposição que trabalha muito forte na PNL, né? Porque escolhas são decisões que a gente toma. Quando a gente se conhece, a gente toma decisões acertadas, né? E o que acontece? Para refletir. As pessoas passam sistematicamente na sua vida, por causa de crenças que elas acreditam que têm,
né? Por causa de uma visão de mundo deturpada que elas tiveram, por causa da sua base de valores, tomando decisões equivocadas. Alguns aqui perguntaram, tá, como que muda isso? Como que eu gero essas coisas diferentes? Simples, tomando decisões diferentes. Tomando as decisões, mesmo que isso, puxa, mas será que é? Toma, porque essa decisão vai gerar um resultado diferente na tua vida. Então, as escolhas que eu tenho à minha disposição, conforme diz uma pressuposição da PNL, são sempre as melhores escolhas e as melhores decisões que eu posso tomar. Aquilo é a única coisa que podia ter acontecido. Então, faça, mas se conheça, para não continuar no ciclo de gerar decisões erradas e achar que é o mundo que está errado, que é o mundo. Eu ouço muito isso, puxa, quanto que eu dou de mentoria para empreendedor que fala, caramba, mas agora será que é o momento certo para empreender? Nós estamos em crise. Aí eu paro e fico pensando assim, caramba, eu sou empresário há 22 anos, eu empreendo há 24 anos. Eu tenho 40. Então, mais da metade da minha vida, eu sou empresário e empreendedor. Eu não lembro de nenhum ano onde eu não tive crise. Eu acho que, cara, a vida inteira eu tive crise. No mundo, no Brasil, no estado, na cidade. Sempre tinha uma merda para atrapalhar. Desde que eu me dou por gente, os impostos no nosso país são complexos. O sistema judiciário é inseguro. Existe insegurança política. As leis é uma bagunça. Tá, e aí? Sempre teve isso. Ok, eu conheço as regras. O que eu preciso fazer com essas regras? Me moldar. Se sempre foi assim, eu conheço e estou em campo, eu já sei as regras, eu faço. Quando eu conheço isso, eu gero decisões favoráveis para o meu lado. Porque o meu mindset não vai estar, caramba, eu só me ferrei. E eu sei, gente, porque eu já tive esse mindset ferrado. Eu mudei de anos para cá, porque antes eu pensava, eu já fali. A culpa foi da empresa lá que me sacaneou e ficou 7 meses sem me pagar, por isso que eu quebrei. Não tinha autorresponsabilidade. Aí o que acontecia? Eu ficava nesse ciclo ferrado e minha vida ficava gerando decisões. Quer saber? Eu não vou montar aquele negócio que eu tenho que montar, porque está em crise. Aí agora eu não sei se é o partido A ou B que vai entrar. Posso dar real para quem trabalha, para quem baixa a cabeça, para quem quer fazer o que acontecer. Pouco tá se lixando se é o governo A, B ou C. Tu vai fazer o que tem que fazer com o governo que está aí, porque tu vai se adaptar às regras. Tu vai tomar as decisões que precisam ser tomadas, mesmo que essas decisões doam, mas tu sabe que isso é uma dor temporária, depois tu vai ter o resultado que tu espera, mas tu vai tomar a decisão, custe o que custar, porque tu tem autorresponsabilidade. É isso que a gente precisa compreender, gente. Um beijo, boa noite para quem deu aí e para quem está entrando, tá bom? Então é isso aí, como a Fábia falou aqui, é empreender, se adaptar todos os dias. Isso é uma verdade. E não vem contar história, não interessa qual é o governo que tá, cara. Eu vejo empresário lutando por um lado, por outro. Que, pelo amor de Deus, vai viver, vai administrar tua empresa, te preocupa em controlar aquilo que tu controla e não o que tu não controla. Foca no Perfeito. e não no que você não controla. São os riscos sistemáticos, né? As pessoas querem controlar aquilo que não controla. Os riscos sistemáticos, os não sistemáticos, elas não se preocupam, que é os dela, tomada de decisão errada, né? Por exemplo, aproveitando, antes de dar uma provocada, que a gente está caminhando por fim aqui, se a galera que está aqui na live agora quiser se inscrever no teu curso, já tem vagas aí disponíveis para se inscrever? Já tem link para inscrição? Tem, já pode se inscrever. Eu vou ter duas opções, olha só. Eu tenho já o curso de Programação Neurolinguística Practitioner, é um curso oficial, tá? É um curso oficial de PNL, porque tem a PNL não oficial e a oficial. A oficial tem os selos internacionais de 6 institutos. Tu pode ter de um ou de outro. Eu dou de 2, que é da AIP, que é a Association Integrative Psychology dos Estados Unidos, que é a Associação de Psicologia Integrativa, né, o Conselho de Psicologia, e pela BNLP, que é a American Board of Neurolinguistic Program, que é outra certificadora oficial de PNL. Essa formação vai ter outra em fevereiro, tá? Eu tive uma turma agora, vai ter uma outra turma em fevereiro. Essa é uma certificação validada no Brasil também pelo Comprapsi, que é o Conselho Brasileiro de Psicanálise. Eu sei porque tem uma aluna minha aqui, ó, que fez, tem inclusive a carteirinha do conselho, é top, né, Larissa? Então tem essa formação, e quem quiser pegar um gostinho e aperfeiçoar um pouquinho mais, eu te convido a assistir a aula gratuita que vai ter na semana que vem. Tá aí na minha bio o link, quem quiser fazer essa aula gratuita para conhecer um pouquinho mais
E eu já até adianto. Quem assistir essa aula também vai ter uma condição boa lá para essa turma de fevereiro. Vou estar dando uma condição bem bacana, tá? Para quem estiver ali dentro, para justamente aproveitar e fechar o ano sabendo que tu vai começar 2023 bem. Então, gente, não percam de verdade, tá bom? Pois é, eu já tô na fila, né? Gente, eu sou empresário. Essa área do comportamento humano é um braço para mim que é uma paixão, só isso. E eu digo com propriedade para vocês, tem coisas que mudam a nossa vida. E autoconhecimento é uma que, para mim, não tem preço. Simples assim. Você vai perceber a capacidade que você vai ter de evoluir na sua vida quando você se conhecer. E aí eu vou aproveitar essa deixa que você falou, porque as pessoas, elas costumam dizer o seguinte, ó, no final do ano tá chegando, e aí tá entrando o 13º, começa as crenças de escassez, né? Pô, mas eu não tenho recurso para se inscrever no curso de ALE. Mas aí vem uma coisa chamada PNL, na verdade, né? Que diz que são os estados mentais que são desprovidos de recursos. Desmistifica isso aí pra gente. Quem tá aqui na live agora com essa mentalidade, achando que tá se preocupando, o que é que ela tá verdadeiramente botando pra fora que não é a realidade? Na realidade, cara, eu digo o seguinte, assim, ó, a gente nunca tem dinheiro para aquilo que não é prioridade para nós. É duro ouvir isso. Ah, eu não tenho dinheiro para fazer o curso. Não, é porque não é prioridade. Porque se fosse para ir lá e gastar num... Puxa, quanto que eu já fiz de sacrifício, deixei de fazer uma viagem para investir numa formação. Aquela minha formação me melhorou tanto que eu consegui aumentar minha renda em X%. Então, gente, a gente tem que parar com a mentalidade de escassez. E outra, a minha formação é muito barato. É muito barato. A mesma formação, o mesmo conteúdo, tu fazendo com conteúdo mínimo, por exemplo, com outro que faz, por exemplo, quer ver essa mesma formação pela ABNLP, lá nos Estados Unidos, com a mesma carga horária, com a mesma coisinha, custa $4.800. Aqui tá por R$ 2.500, R$ 2.900 em 12 vezes no cartão. Só os selos internacionais valem mais com isso. Ah, mas não dá para pagar 2.900 agora. Então, talvez é porque tu não tá num momento de vida que tu pode, porque 2.900 para ti vai fazer tanta falta, cara, que realmente não vai dar para te evoluir. Tu não tá num momento onde tu pode dar uma virada de chave ainda. Não tá preparado para isso. Porque se tu tiver, isso vai ser prioridade. Esses 2.000 tu paga, tu dá um jeito. Tu te vira. A pessoa consegue fazer. E eu faço como missão. Eu não estou fazendo formações como tem vários que cobram 10, 15 mil reais uma turma. É missão. Eu tenho a missão de transformar pessoas, a missão de trazer o conteúdo, trazer aquilo que eu tenho para minha vida para outros. Então a gente precisa compreender isso. Tem uma forma de desmistificar quando a gente prioriza algo que a gente quer. E se para ti, você evoluir, você mudar não é prioridade, é porque não é para você, não vou ser eu que vou te convencer. Não vai adiantar o Alê ficar usando os gatilhos, as técnicas de persuasão para fazer você mudar a sua vida, é você que tem que decidir. Ah, Alê, eu quero, mas eu preciso de uma forma aí. Tudo bem, vem e me chama que a gente vai dar um jeito. Quem quer, faz. Quem não está com o momento na prioridade não faz. E eu sou muito sincero para isso. Às vezes deixo de vender porque eu não fico ali, ó. Ah, eu não preciso te convencer a evoluir. Cada um faz o que tem que ser feito, né? E eu vou dar uma provocada antes da gente finalizar, que é o seguinte, pô, o cara às vezes está lá com um celular, né, de 5 paus, né? Se tomar uma queda ali, ele vai embora. E aí ele quer mudar a virada de chave da vida dele, mas ele não sabe fazer dinheiro. Mas ele sabe fazer dívida. Olha que coisa boa. Ele tem um cartão lá todo empipinado com um celular de 5 mil reais, mas para investir os 2.500, 2.900 para a formação dele, ele não tem como fazer esse dinheiro. Aí você que está assistindo agora, que de repente essa mensagem foi para você, pensa comigo o seguinte, você disse que tem uma vida de escassez financeira, você sabe fazer dívida, porque quem compra no cartão 5 mil reais em um equipamento que der uma vacilada, quebra, e não consegue fazer metade disso para se ter efetivamente uma mudança, então você está fadado a viver uma vida de escassez. Né? Eu começo a brincando o seguinte nas mentorias financeiras, vem cá,
Você conhece a profissão, uma das profissões mais antigas do mundo? De vendedor? Tá. O que é que você tem que você não usa hoje aí? Poxa, mas isso aqui tem uma relação. Cara, então você não quer fazer dinheiro. Você quer viver uma vida de escassez. Então, isso que você está falando é muito importante, Ale, porque quando eu decidi fazer mesmo o meu processo de formação no PSC, né, e depois fui lá também como anjo e te conheci, cara, eu tomei. Foi num momento lá atrás que eu estava em um processo financeiro não tão favorável, mas eu falei assim: vai ser. Porque quando você, como você falou, quando você decide verdadeiramente investir em você, a gente não tem dimensão do retorno, porque o retorno ele é exponencial. Ele, a cada momento que você está dedicado à evolução, o retorno ele se multiplica. Não tem retorno efetivamente monetário que consiga remunerar você o suficiente para aquilo que você investe em você mesmo. E é investimento que você leva para a vida inteira. E aí, quando eu falo, por exemplo, da questão das finanças, que eu trago a questão do talento, da semeadura, porra, em 2023 tá ali, daqui a um mês e meio. Você tá plantando o que hoje para chegar lá em janeiro e começar a colher? Não tá plantando nada, então você quer colher o quê, pô? Né? Qual é a programação mental que você está fazendo agora? Está reservando dinheiro agora para dezembro, para curtir dia 24 para 25, dia 31 para o dia 1º, chegou janeiro, e aí? Mudou o quê? Né? Então, eu convido aqui a... Eu tô nessa fila, estou no aulão e certamente vou estar lá na sua turma. Convido a galera que está aqui assistindo a navegar nessa onda aí de soco no estômago, como você mesmo diz, né? E mudar de vez essa chavinha. Ale, para a gente fechar. Escassez para fechar a aula. Aquelas pessoas que se incomodam quando tem alguém vendendo alguma coisa, fazendo um pitch de vendas, falando sobre si, quer dizer que essa pessoa, se ela está se incomodando com isso, ela não tem uma mente próspera, ela tem uma mente de escassez. Porque se ela se incomoda quando o outro faz, ela não consegue fazer isso, e quem não vende não prospera. Simples assim. Pronto. Resumidamente falando, é isso. E aí, já fechando a nossa conversa. Pô, cara, vou ser sincero a você. Não tô afim de encerrar, não, mas a gente tem que ir, porque senão o povo também não aproveita a família, etc. Porque essa live tá top. Tá top. Eu sou suspeito para falar, né? Todo mundo que tava hoje me falou, se não assistir a live, você não sabe o que é mudança de chave. Então, eu queria aqui registrar. Você é um cara top, muita experiência, muita bagagem, e que, para mim, é uma honra estar podendo estar dividindo essa live com você aqui. Para a gente fechar, Lê, eu queria fazer a seguinte provocação, né? A aprendizagem vem do fazer. Isso está lá dentre as pressuposições da PNL, né? Então, se a pessoa, né, não consegue fazer, ela não aprende, né? Então, se a pessoa, por exemplo, ela não consegue se disponibilizar a fazer algo diferente, como, por exemplo, investir na capacitação, que as pessoas ficam ali com um senso de escassez também. Pô, só vou ficar assistindo os vídeos do YouTube, eu vou ficar ali esperando uma aula, e não entra de cara, decididamente mudar, ele não aprende zorra nenhuma, né? Como é que a PNL pode ajudar as pessoas a terem mais atitudes? Ou seja, porque, por exemplo, tem gente que pode estar aqui imaginando, caramba, para ler falar assim, é uma simplicidade. Como é que eu dou esse passo, né? Como é que eu posso fazer agora minha vida começar a mudar, a caminhar para frente e ter essa mudança de chave através da PNL? Simples. E é duro. Comece a tomar atitudes diferentes. Comece a fazer o que você não faz. Comece a sair da zona de conforto. Eu tenho uma frase que eu falo que a zona de conforto ela é um mar de rosas, mas um cemitério de sonhos. Sabe por quê? Porque enquanto a gente está fazendo as mesmas coisas, é aquilo que Albert Einstein falou, a insanidade mental é fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Porra! Se a PNL diz que tu tem os recursos que tu precisa dentro de você, que você só tem o controle da sua mente e logo dos seus resultados, então, porra, domina a tua mente para fazer resultados diferentes. Como? Dica, faça
coisas que você não está acostumado a fazer. Ai, caramba, tá difícil, não consigo malhar. Comece a malhar mesmo que doa. Ai, tá difícil, não tenho dinheiro para estudar, tô muito ferrado. Olha que desculpa, olha que mentalidade pobre. Vai para a internet que tem um monte de curso de graça, mas tem um monte. Tu já muda a tua cabeça. É só querer fazer. É difícil. É ficar num final de semana inteira sentado numa cadeira estudando. Eu, esse final de semana, meu querido, e eu não preciso mais disso não, tá? Não preciso falar aqui nada, mas vou estar esse final de semana, eu e minha esposa estamos com 1 milhão de projetos meus, ela com ela e nós com alguns conjuntos. Eu estou com mais com umas mentorias também, que eu já tenho que programar algumas coisas. Esse final de semana é um final de semana onde eu vou estar estudando, eu vou estar planejando algumas coisas, vou estar trabalhando com algumas metodologias diferentes. Ah, uau, podia estar na praia, podia estar num resort. Para mim não ia mudar nada financeiramente. Mas estou aqui me dedicando, estudando, estou evoluindo, porque eu entendo que isso para mim é prazer. Muda a tua mente, que a tua vida vai mudar. Aceita. E isso não vai ser, para mim, não é peso ficar no final de semana estudando. É um prazer. Evolua. Evolua a ponto de tu chegar e dizer isso. Tu só faz isso se tu evoluir, se tu ter autorresponsabilidade. Se tu não tiver, continua na tua vida, que tá tudo bem, é a vida que tu merece. Tenha certeza que cada um tem a vida que merece. Cara, perfeito, perfeito. Meu amigo, eu queria te agradecer. Como eu te disse, se deixasse aqui, a gente ia levar a noite inteira aí. Mas essa é uma das primeiras oportunidades. Próxima semana estou com você no aulão. E estarei em fevereiro com toda certeza. E porque eu não vou ter essa oportunidade. Vamos fazer. Para a gente criar. E ó, André, vamos fazer o seguinte: vamos lançar alguma coisa junto aí para essa galera. Como é que Bora. eu posso lançar tudo isso? E como é que eu posso criar um cronograma para, mesmo ganhando pouquinho, economizar e ter dinheiro guardado, dinheiro aplicado, dinheiro multiplicando dinheiro, renda passiva. Olha que bacana isso, né? Beleza. Podendo fazer o que quer, na hora que quer, sem peso de consciência. Vamos fazer? Vamos? Vamos, fechado. Então, gente, nós vamos lançar um programa, eu e o André, junto aí, para vocês, tá? Vamos dar uma aula junto. Vamos fazer um aulão junto no Zoom sobre como você pode aprender a gerenciar suas emoções, gerenciar seus comportamentos. E o André vai trazer aí um programa bacana de como tu pode economizar e aplicar dinheiro e como é que tu pode fazer isso aí. Porque eu também não sei direito. Eu sei que a gente tem que guardar. Finanças comportamentais, PNL e finanças juntos. Pronto. Fechou? Vai sair no café da semana que vem já a programação. Pronto. Então tá fechado. Fechado, meu irmão. Eu e o André vamos estar lançando isso aí para vocês, tá bom? Gente, fechado, meu velho. De novo, André, gratidão aí pelo convite, cara. Tá bom? E vamos fazer essas coisas rodar aí. Vamos nessa, meu irmão. Obrigado aí. Gente, muito boa noite a todos e a todas. Muito obrigado pela audiência aí. Um grande abraço, Ale. Tchau, tchau.